Fala aí, estamos aqui de volta para mais uma aula. Agora nós vamos falar sobre publicidade, peças publicitárias rápidas com Photoshop. Então, antes de começar, de mostrar a tela do Photoshop para você e começar a desenvolver uma peça rápida aí para poder mostrar como funciona, mostrar como você pode desenvolver essa peça rápida no Photoshop que você instalar no seu computador. Lembrando que você tem que ter um computador para poder trabalhar com Photoshop. E depois dessa aula eu vou ensinar também você a mexer com o Photopea, que é um aplicativo parecido com o Photoshop, mas você usa no navegador do seu computador e é um programa gratuito. Ele tem algumas diferenças, mas você vai poder também desenvolver sua peça baseado no que eu vou ensinar aqui também no Photoshop, tá bom? Em primeiro lugar, é importante você trabalhar com um bom banco de imagens. Eu uso vários bancos de imagens, mas o mais popular e que tem também uma versão gratuita é o Freepik. O Freepik você faz lá o seu cadastro, você pode fazer o cadastro com sua conta do Google, sua conta do Facebook ou também com o seu e-mail. O Freepik ele libera gratuitamente para o usuário 10 imagens diárias. Então a cada 24 horas você pode baixar 10 imagens que não seja essa versão premium. Tudo que tiver aqui com essa coroa pequena são imagens premium. Essas imagens você utiliza com a versão paga, tá ok? Então a versão paga você paga ou 9,99 centavos de euro por mês, que é o que eu faço, ou você paga um valor anual lá, tem um desconto grande também, então o valor é pago em euro. Em reais, a última vez que eu paguei deu R$65 por mês. Vale muito a pena, tá bom? Para quem precisa utilizar a imagem sempre. Então você pode usar, pode colocar tanto em português a busca, quanto em inglês. Pode ver que tem bastante coisa semi-pronta aí. Essa é a tela inicial. E a tela inicial mostra algumas coisas relacionadas à sazonalidade, ou seja, as datas comemorativas do momento. No momento que está sendo gravado esse vídeo, a gente está perto aí da Páscoa, então por isso que tem bastante imagem aí pronta para poder utilizar em propaganda e tudo mais da Páscoa. Eu geralmente não gosto de utilizar essas imagens prontas porque eu desenvolvo as minhas, eu tenho esse conhecimento, mas para quem não tem é uma boa, porque são imagens que estão em Photoshop e você vai lá e só altera o texto, tá bom? Nesse caso aqui eu gosto de usar bastante imagem, então por exemplo, vou colocar aqui imagem de executivos, executivos, aí aparecem lá algumas imagens que eu posso usar em minha publicidade na internet, tá bom? Tanto posso usar a imagem inteira, como posso usar a imagem também, eu colocar no Photoshop, recortar a imagem e colocar em outro ambiente. São técnicas um pouco mais avançadas que a gente não vai ver aqui, tá bom? É mais para a gente poder saber possibilidades. Talvez você que esteja assistindo tenha um conhecimento um pouco melhor, um pouco maior no Photoshop e consiga fazer essas coisas, né? Uma outra coisa também, por exemplo, produto. Eu posso colocar, de repente eu tenho uma frutaria, um varejão, algo assim, posso colocar assim, frutas. Aí ele vai me mostrar várias imagens com frutas, né? Desde imagens vetorizadas, né? Que é a imagem de desenho, como fotos. Eu posso vir aqui à esquerda e filtrar para somente fotos. E aí vai aparecer tudo que é relacionado à fruta, inclusive com pessoas, ó, tem coleções aqui também. Vou colocar aqui está escrito em inglês, mas healthy fruits, frutas saudáveis. Então eu clico aqui e vai aparecer alguma seleção de imagem com frutas saudáveis. Neste caso aqui, você vai perceber que a maioria das imagens, assim, imagens de melhor qualidade, elas têm realmente essa coroazinha aqui que é para o Premium, para quem é assinante, tá? Mas você também encontra muitas imagens bacanas
sem também esse sinal e gratuita. Por exemplo, essa aqui dessa mulher, essa imagem com essas frutas que podem ser recortadas, esse mamão. Então aqui eu coloquei frutas, né? Eu posso colocar, por exemplo, limão. Aí ele vai aparecer várias imagens para mim que tenha limão, né? E por aí vai. Eu posso utilizar, por exemplo, mulher sorrindo, né, em português. Então vai aparecer várias mulheres sorrindo aqui e eu posso usar na minha propaganda. Pode ver que eu coloquei mulher sorrindo, a maioria não tem a coroa, ó, igual essa coroa aqui, tá vendo? Então são imagens que eu posso usar na minha publicidade, utilizando o Photoshop ou mesmo o Photopea, tá bom? Então eu vou mostrar aqui durante a aula como que baixa a imagem e tudo mais, e para poder colocar também no Photoshop, no projeto que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então vamos lá para o Photoshop. Estamos aqui na tela do Photoshop, esse é o Photoshop 2021. Basicamente, a partir do CS6, ele é bem parecido, tá? Ele só não tem algumas coisas, o CS6 não tem essa tela aqui, mas a maneira de trabalhar é praticamente a mesma. Então eu faço uma assinatura aqui da Adobe, então eu tenho todos os aplicativos da Adobe, porque eu trabalho com isso, né? Mas você que só vai, por exemplo, de repente fazer só a sua publicidade, tendo o Adobe Photoshop no seu computador e o Adobe Illustrator é o suficiente. E aí você pode tanto assinar o Adobe quanto verificar se alguém tem esse aplicativo no computador, instala no seu, enfim. Aí fica a seu critério. Lembrando que sempre, se puder, é importante sempre ter a assinatura da Adobe, tá? Mas de repente você já tem aí no seu computador, você pode utilizar também. Então, só para você saber como é a carinha aqui do Photoshop, né? O Photoshop 2021, ele deixa um histórico aqui das peças publicitárias que já foram feitas. Isso aqui são peças publicitárias de meus clientes, né? Então aparece aqui um histórico mostrando o que eu fiz por último, tá bom? Nós vamos começar aqui fazer essa peça. Eu vou fazer essa peça do zero, tá? Mostrando como baixa a imagem, como faz tudo. Vou explicar na aula anterior de introdução, eu explico sobre a leitura em Z, então eu vou trabalhar baseado na leitura em Z, tá bom? Lógico que aqui vai parecer que vai ser um pouco mais demorado, porque eu vou explicar em detalhes, mas você vai verificar que isso é rápido de ser feito, tá bom? Bom, eu posso começar aqui um novo arquivo clicando em criar, ou se eu já tenho pronto, eu clico em abrir. No caso, como pode ser que você esteja trabalhando numa versão diferente do Photoshop, eu vou começar aqui em cima, tá? Clicando em arquivo, novo, ele vai aparecer uma janela. As versões mais novas, eles têm umas pré-dimensões aqui, tá bom? As versões mais antigas aparece só essa área aqui da direita, tá? Então, o que eu vou mostrar para você? A peça que a gente vai fazer, a peça padrão que a gente vai fazer de mídias para mídias sociais, ela tem 1080, perdão, por 1080, tá? Pixels, ok? Sempre selecione pixels para poder dimensionar peças publicitárias pro marketing digital, tá bom? A resolução não precisa ser uma resolução alta, então sempre mantenha padrão resolução 72 aqui, tá? E cores RGB, né? Explicando rapidamente. Cores RGB são cores luminosas, tá? É vermelho, verde e azul, tá? Cores luminosas são utilizadas para tudo que é tela, televisão, telões, internet e por aí vai. Então tudo que você vai fazer no digital é RGB. Você vai verificar aí no seu Photoshop que tem também cores CMYK. Cores CMYK é para impressão, tá bom?
Então a gente vai trabalhar focado aqui em cores RGB. Conteúdo de plano de fundo você pode manter branco, né? Perfil de cor, não efetuar gerenciamento de cores aqui, e proporção de pixels. Pixels quadrados, sempre mantenha, se não tiver esse aqui em pixels quadrados, você não continua, deixa sempre em pixel quadrado, tá? Senão a dimensão que você colocar aqui não vai funcionar lá. Você pode colocar aqui já o nome do arquivo. Eu não costumo fazer isso, tá? Na hora de criar o arquivo, eu coloco o nome depois, tá bom? Mas você pode também já deixar o nome do arquivo aqui, tá? Tem gente que, por questão de organização, ele já coloca o nome do arquivo aqui. Eu costumo colocar o nome depois, tá bom? Então, depois que eu coloquei aqui as dimensões, a resolução e as cores, né? Deixei tudo nesse padrão como está aqui. Eu clico em criar. Cliquei em criar, vai aparecer essa tela quadrada aqui, que é o padrão. Então ele está em 1080 por 1080. Tá? Essa área branca aqui nós chamamos de área de trabalho, e tudo que a gente trabalha dentro dele nós chamamos de elementos. Então eu vou falar muito sobre área de trabalho e elementos aqui. Entenda elementos, o que vai ser inserido dentro dessa área de trabalho: foto, texto, cada bloco, cada camada que tiver nele a gente vai chamar de elemento, tá bom? No canto direito inferior a gente vai trabalhar aqui as camadas. Então tudo que eu inserir aqui ele vai trabalhar uma camada aqui diferente, e aí eu vou falando para você: olha, inseri aqui o texto, olha, surgiu uma camada aqui, e por aí vai, tá bom? Então o que eu costumo fazer na hora de criar uma peça publicitária para a internet? Tentar entender para que público eu vou trabalhar, tá? Então pode ser que aqui eu faça uma publicidade voltada para uma hamburgueria, por exemplo, tá? Então nós vamos abrir aqui o FreePic, que eu já tinha apresentado para você no início dessa aula, tá? E eu vou clicar aqui em hambúrguer, tá? Hambúrguer. Vou digitar hambúrguer. Tá? Então pode ver aqui que apareceram várias imagens de hambúrguer. Você pode escolher a melhor imagem aí que você achar que tem a ver com o seu negócio, tá bom? E eu vou escolher essa primeira aqui para ficar um pouco mais fácil, tá? Pode ver que ela não tem aquela coroa, ou seja, é uma imagem gratuita. Se você tiver a conta aí no seu FreePic, vai aparecer a imagem gratuita, e tudo que tiver a coroa são imagens pagas, ou seja, você precisa assinar o FreePic. Você vai notar que no FreePic aparecem algumas imagens já prontas, tá? No caso dessa imagem aqui, eu vou clicar para você ver, ela já está em Photoshop, tá bom? Então, se você clicar nela e baixar, pode ser que você tenha já isso aqui pronto. Algumas imagens do FreePic aparecem aqui que tem um hambúrguer, mas de fato a foto do hambúrguer não está aqui, só está essa estrutura de fora, tá bom? Esses textos geralmente não são textos que devem estar a fonte instalada no seu computador, tudo, então você precisa baixar. Então, mesmo você baixando essas peças aqui prontas no FreePic, você precisa ter um pouco de conhecimento, um pouco mais avançado, tá bom? Então, eu aconselho você a fazer da maneira que eu estou ensinando aqui nesse vídeo, tá? Lembrando também que eu vou dividir esse vídeo em vários, para não ficar vídeos muito longos, tá bom? Vídeo de 1 hora e tudo mais. Então eu vou fazer em média aí um vídeo de 15 a 20 minutos e vou passando para os outros a mesma peça, tá bom? Você não vai perder nada. Então vamos lá, eu vou baixar essa imagem, vou clicar aqui em download, tá? Já apareceu aqui que essa imagem foi baixada. Eu vou ali na minha pasta de downloads. O que eu faço? Eu dou um Ctrl X. Ctrl X é o recortar, tá bom? Se eu vier aqui, por exemplo, eu vou dar um ESC aqui. Se eu vier aqui e clicar em recortar, ele também vai fazer o mesmo efeito. Tá vendo que aqui ele fica um pouco transparente?
que quer dizer isso? Que quando eu clico em recortar, na hora que eu passar para a pasta que eu quiser, ele vai apagar daqui, tá bom? Ele não vai ficar duplicado no seu computador. Vou abrir uma outra pasta aqui do Explorer, tá? Vou vir aqui na pasta do curso. E vou em criando peças publicitárias. Vou criar aqui aula Photoshop. Estou criando aqui para mim, mas você pode colocar o nome que você quiser aí no arquivo, tá bom? Eu costumo, tudo que é elemento que eu vou inserir dentro de uma peça, eu crio uma pasta chamada elementos, tá? Para ficar mais organizado. Dou um Ctrl V, né, que é o de colar, que seria a mesma coisa que colar. E aqui está a imagem que eu baixei. Pode ver que ela não está mais aqui em downloads, tá bom? Então ela está aqui. Beleza? Vamos voltar lá para o Photoshop. Então o que eu vou fazer no Photoshop? Nas versões CS6 para baixo, ou seja, CS5, CS4, tudo, nós temos aqui uma opção chamada inserir, tá bom? No caso a partir do Adobe CC, que é o Adobe que fica na nuvem, que já é o Adobe mais novo, está escrito colocar incorporado, tá bom? Então eu vou clicar aqui, colocar incorporado, vou lá na pasta que eu criei, que está dentro do curso, então eu vou deixar tudo organizado aqui dentro do curso. Aula Photoshop, como tinha criado, e elementos. Maravilha, ele vai inserir aí a imagem. Pode ver que a imagem vai ficar pequena, mas ela não estoura, tá? Então, geralmente, quando você vai aumentar uma imagem, é sempre na diagonal, tá bom? No caso do Photoshop, você vai clicar nessa versão minha. Se eu clicar apenas em Alt, ele vai aumentar para os dois lados, tá bom? Ou se eu clicar apenas na diagonal e arrastar, ele vai aumentar para um lado só. Eu gosto de clicar em Alt porque daí ele aumenta proporcionalmente, tá bom? Algumas versões do Photoshop, para você fazer esse mesmo aumentar da mesma maneira, você vai clicar em Shift e Alt, tá bom? Nesse caso aqui, nessa versão do Photoshop, eu não preciso clicar no Shift, ok? Uma outra coisa importante, sempre aumente as peças na diagonal, tá? Então, por exemplo, tem versões do Photoshop que você vai clicar em Shift e aumentar na diagonal, tá bom? Clicou em Shift, aumentou na diagonal. Nesse caso, essa versão minha do Photoshop não exige isso, então eu vou clicar apenas aumentando na diagonal. Você pode ver que a peça não estica, que é o elemento que a imagem não estica, tá bom? Agora, se eu clicar nessa versão que eu tenho, se eu clicar em Shift, ela estica, ó. Então nunca faça isso, tá bom? Esticar a peça assim para aumentar, tá? O que você vai fazer? Sempre na diagonal. No caso aqui, se for a versão CS6 do Photoshop para baixo, Shift Alt. Se for a versão Cloud para cima, até que eu estou agora é a 21, você clica apenas em Alt e ele vai aumentar, tá? Eu vou aumentar até preencher toda essa área aqui, tá bom? Então eu vou deixar a peça, esse elemento, do jeito que eu gosto aqui, tá? Eu posso deixar essa imagem, pensando aqui na leitura em Z, eu posso deixar essa imagem ao centro, à direita ou à esquerda, tá bom? No caso aqui, como a imagem do hambúrguer ela termina próximo ao limite da foto, eu vou deixar ele aqui à direita. Por quê? Porque à esquerda eu vou adicionar aqui meu texto, minha logomarca ou algo nesse sentido, tá bom? Maravilha, ok? Então eu estou aqui com a imagem adicionada. Eu vou finalizar esse vídeo e a gente vai continuar com essa aula no próximo vídeo. Então, até lá, até a próxima aula.